Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu converso com a doutora Andréia Amaral Correia, ela que é fundadora do Amaral & Amaral Advogados Associados. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Estela, pelo convite, mais uma vez estar aí com vocês. É um prazer, doutora Andréia. Agora, para a gente abrir aqui nosso bate-papo, gostaria de falar sobre divórcio, né? A gente sabe que aí, conforme pesquisas, o ano de 2021 foi um ano de recorde, né, de divórcios aqui no Brasil. Você pode explicar para a gente um pouco do que aconteceu pela sua experiência? Então, pelo confinamento, pela pandemia, o pessoal ficou muito confinado, né? Os casais ficaram confinados 24 horas por dia, né? Então, acabou aquela situação que, às vezes, um casamento que já não ia bem, acabou de piorar, né? Por conta daquela convivência diária e ininterrupta, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa sai de manhã para trabalhar e só volta à noite. Então, assim, o pouco que conversa já está satisfatório para o casamento, que uma vez que já não está bom. E com a pandemia, isso foi um caos, né? Então, realmente, alguns casais perceberam realmente que não dava mais certo e optaram pelo divórcio. Sim, e no seu escritório houve um aumento de fato de clientes procurando a senhora para fazer o divórcio? Com certeza, porque assim, os clientes, eles vinham, primeiro, eles não vêm aqui nos procurar, eles pensam no divórcio, né, mas eles vêm talvez com um pedido de uma outra alternativa, eles querem saber quais são os direitos, como eles devem proceder, e depois eles aparecem realmente com a decisão de que realmente quer o divórcio. Então, aqui aumentou bastante, a gente faz bastante a área familiarista, então aumentou bastante essa procura pelo divórcio dos casais. Uhum. E o que a doutora costuma fazer quando chega um cliente no escritório aí de vocês que quer se divorciar, né? Qual que é o procedimento? Então, eu sempre primeiro procuro ouvi-los, né? Porque a pessoa vem aqui na ansiedade de falar. Então, e sempre a pessoa não vem aqui, não chega aqui feliz, ela chega com uma dor, porque ninguém casa para se separar. A pessoa pretende casar e ser para a vida inteira. Então, às vezes a pessoa vem aqui, então o principal que eu faço é eu escutá-la. Então, eu escuto e sempre eu pergunto, olha, você já conversou com a outra parte? A outra parte concorda com o divórcio? Vocês chegaram a algum denominador comum em relação aos bens, à guarda de filhos, alimentos? Então, eu sempre procuro verificar se há uma possibilidade de uma composição amigável. E eu entendendo que há essa possibilidade, eu peço que o cliente que veio primeiro traga a outra parte, né? E se essa outra parte já tem um advogado constituído, eu peço que me forneça o contato, aí eu ligo para o colega e a gente tenta alinhar uma minuta que agrade as duas partes. Geralmente dificilmente vai agradar 100% as duas partes, mas a gente tenta minimizar esse conflito inicial, porque no início do divórcio, aquela situação de conflito do casal está muito forte. Então, eu procuro fazer com que isso seja mais suave, porque o divórcio é doloroso, tanto para quem está querendo se divorciar, como para outra parte, porque não é uma coisa que a pessoa deseja, como eu já falei anteriormente. Uhum. Sim, e doutora, explica pra gente quais são as diferenças entre divórcio litigioso e consensual. Então, divórcio litigioso, aquele divórcio que você procura a parte contrária não tem interesse de fazer o divórcio, ou a parte contrária quer um jeito da partilha, ou quer um jeito de alimentos. Então, quando o casal não se entende, não tem jeito de se entender, mesmo a gente tentando fazer uma mediação, eu como advogada só de um, ou tentando ver se o outro consegue se acoplar com o meu cliente, quando eu vejo que não há mais jeito, realmente a gente parte para o litigioso. Então, o litigioso é um divórcio que não há consenso entre as partes. E o consensual é aquele divórcio que as partes se entendem de alguma forma, não assim, dificilmente ela é muito rápida, né? A gente vai plantando, né? Vai plantando a cada dia algumas coisas e depois de algum tempo a gente consegue chegar num denominador comum que de alguma forma dá para agradar um pouco a cada parte. Então a gente faz o divórcio consensual. O que eu aconselho muito a fazer. Por quê? Porque o divórcio litigioso é uma coisa que as duas partes sofrem muito.
é um divórcio que demora muito tempo. Então, durante esse tempo do divórcio, é muito desgaste para ambas as partes, para os filhos que presenciam isso, porque as crianças muitas vezes percebem o que está acontecendo, mas as crianças hoje são muito inteligentes, né? Muito rápidas, né? Então, elas sentem, elas percebem. Então, é muito ruim para o casal quando eles não conseguem chegar num consenso. Então, eu acho que a função do advogado, principalmente familiarista, é realmente tentar resolver essa parte, para tentar ver se faz o consensual de alguma forma para minimizar essa dor. Sim, e doutora Andréa, em que caso pode ser feito o divórcio extrajudicial? O divórcio extrajudicial, ele só pode ser feito quando não houver menores, não houver filhos menores ou incapazes, quando a mulher não estiver grávida, né, e tem que haver um consenso. Se não houver consenso, não pode haver o divórcio extrajudicial. Hoje ainda existe possibilidade de alguns casais fazerem a parte de alimentos, regulamentação de convivência e guarda dos filhos, fazer no judicial e pedir para o juiz fazer o divórcio em cartório. Aí você me pergunta, qual a vantagem disso? Porque já que já está no judiciário, para que vai fazer no cartório? Porque as custas, no caso de uma partilha de valores elevados, as custas no cartório são bem menores. Então, vale a pena o casal fazer uma parte no fórum, no judiciário, que é a parte que não pode ser feita ainda em cartório, que é a regulamentação de visita, alimentos e guarda. E depois fazer a partilha, fazer o divórcio propriamente dito, é a partilha no cartório de notas, onde é feito o divórcio extrajudicial. É importante lembrar, Estela, o seguinte, que tanto que o divórcio consensual e o litigioso são feitos, o litigioso só tem que ser feito por 2 advogados, cada um ter o seu. No consensual, pode-se haver o mesmo advogado para o casal, ou mesmo sendo consensual, cada um pode ter o seu advogado. Então, isso também é importante, porque às vezes a pessoa se sente mais segura tendo um advogado, a outra parte tendo outro, mesmo sendo consensual. E o importante também é que se chegue numa solução para os alimentos, que precisa constar, que tenha resolução para regulamentação de visitas, que a regulamentação de convivência entre o pai, que não vai ficar com a guarda, ou a mãe, né, com a criança. E também estabelecer os alimentos. Sim, são muitos detalhes, né, doutora Andréa? Sim. Agora, o que é imprescindível, né? O que precisa conter na minuta de um divórcio? Então, é isso que eu já falei. São os alimentos. Às vezes, os alimentos geralmente são para os filhos. Raramente, os alimentos são para a esposa. Por quê? Porque geralmente, hoje, ainda mais nos tempos modernos, a esposa trabalha fora, né? E compartilha, os dois têm possibilidade de sustento. Mas existem casos que a mulher se abdicou quando casou para cuidar dos filhos. Então, se ela ainda é nova, teve possibilidade de estudar ou ainda tem possibilidade de estudar, é muito comum que o juiz dê um prazo. Ou as partes podem estabelecer um prazo, geralmente de 1 a 2 anos, para que a mulher volte ao mercado de trabalho, para que ela tenha o seu sustento. Então, às vezes, a pensão hoje da esposa geralmente é provisória, por conta dessa situação, da gente quis buscar os nossos direitos, as igualdades, né? Então, hoje, dificilmente uma esposa consegue pensão, a não ser que seja por liberalidade do ex-marido de querer pagar pensão. A outra é a regulamentação de convivência. Então, a criança, ela precisa conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Então, se a guarda ficou com a mãe, o pai tem direito a visitas e vice-versa. Hoje também tem muitos casos, ao contrário de antigamente, que a criança só ficava com a mãe. Hoje existem casos que a criança também acaba ficando com o pai, até o casal prefere. Então a mãe também tem direito dessa convivência. Então é estabelecido, eu procuro estabelecer os finais de semana alternados, todos os feriados, para que não tenha confusão. Então, assim, um feriado fica com a mãe, outro feriado com o pai. Nos aniversários da mãe e do pai,
cada um fica a criança fica com o pai no aniversário do pai, com a mãe no aniversário da mãe, no dia dos pais com o pai, no dia das mães com a mãe. Então, assim, eu procuro estabelecer tudo. Por quê? Porque se o casal tiver numa boa, conseguir conversar bem e tudo, essa regulamentação de convivência, ela pode ser flexível, né? Então, às vezes, por exemplo, é um final de semana de essa pessoa tem um compromisso, tem uma festa, pede para trocar. Se existir essa flexibilidade, ok. Mas se não existir, existe uma regra a seguir. Então, essa regra está na minuta do divórcio. E a regulamentação da guarda. No Brasil, nós temos a guarda compartilhada e a guarda unilateral, que são as mais usadas. Existem outras, mas a mais usada são essas duas. Atualmente, os juízes preferem a guarda compartilhada. E o que seria a guarda compartilhada? Seria o fato da criança, os pais vão gerir o que vai fazer a criança. Se ela vai estudar inglês, vai fazer natação, vai fazer judô, onde vai fazer, onde vai estudar. Então, é para gerir, ambos vão ter a responsabilidade das escolhas em relação à criança, né? Então, não vai ficar sobrecarregado que quem está com a guarda vai ter que obrigação de ver tudo isso. Então, é uma coisa que é resolvida em conjunto. Mas a criança terá somente um lar, ou com o pai ou com a mãe. Certo. Então, são essas coisas que há necessidade de ver no divórcio, e principalmente o que mais temos dificuldade é a partilha de bens. Quando o casal tem bens, então quem vai ficar com o quê? Se vão ficar um imóvel vai ficar para os dois, 50% para cada um, e como se vai se resolver isso lá na frente. Então, tudo isso tem que constar da minuta de um divórcio. Bacana, doutora. E como fica quando uma das partes não aceita o divórcio? Como proceder? Já vai para o litigioso de uma vez? Como é que funciona? Com certeza. Se realmente a gente tentar, daquela forma que eu te falei antes, em tentar compor as partes, tentar conversar com a outra parte que não veio ao meu escritório ou com um advogado dessa pessoa, a gente parte para o litigioso. Muitas vezes o marido fala, geralmente é o marido, tá? Não tô fazendo preferência a homem ou mulher, mas geralmente é o marido. A mulher fala, olha, eu quero o divórcio porque eu não tô satisfeita e tudo. Ah, vai procurar seus direitos, que se você depender de mim, eu não vou sair do lugar. Então, realmente, a mulher vai procurar, e muitas vezes eles são citados pelo juiz, vai ter que ser no judiciário, como eu já falei, quando não há consenso, ele é citado e ele vai ter que responder a esse divórcio, a essa citação. Se ele, por exemplo, não respondeu ou falar que não deseja o divórcio, mesmo assim, hoje ele acaba acontecendo, porque não existe na lei hoje nada que desobrigue o juiz a não deferir um divórcio. Não precisa haver mais culpa, não precisamos achar culpados pela separação, motivos, traição, nada. Basta uma das partes não querer ficar mais casada, que o juiz decreta o divórcio. Então, a pessoa que não quer vai ter que aceitar do mesmo jeito. Certo. E, doutora, como é que funciona a dissolução da união estável? Para quem não optou em não se casar, né? Como é que se faz essa dissolução de união estável? Então, algumas pessoas, também, principalmente na pandemia, passaram a coabitar juntos, né? Por conta até da facilidade, da dificuldade de se encontrar. Então, assim, quando a pessoa tem uma união estável, ela pode ser regularizada através de uma escritura pública no cartório de notas, e pode ser, basta também um casal começar a viver juntos, e ali já estão com o intuito de fazer uma família, já está configurada uma união estável. Então, se tiver algum documento feito em cartório, ou até um documento feito num advogado, no papel, uma coisa menos formal, né? A gente pode fazer a dissolução direto. Os termos, as mesmas coisas que eu vou precisar no divórcio, que eu já expliquei, eu vou precisar na união estável. Eu vou precisar, tiver filhos, eu vou precisar regulamentar a convivência, a guarda, se tiver que pagar pensão, tudo vai ser, se tiver bens, vai ter que ser partilhado, tudo tem que estar na minuta dessa dissolução de união estável. Se por acaso essa união estável foi apenas formalizada da forma que o casal começou a coabitar e não fez documento algum,
Então, no judiciário, eu vou ter que fazer o reconhecimento dessa união estável e, ao mesmo tempo, a dissolução. Então, eu reconheço e peço a dissolução. E como que a gente pode reconhecer uma união estável? Através de fotos, testemunha, documentos, por exemplo, contas de água, luz, contas bancárias, às vezes o imposto de renda que a pessoa coloca o companheiro ou a companheira como dependente econômico, enfim. Todas essas formas são formas de se comprovar uma união estável, caso haja, porque ao mesmo tempo que tem uma união estável, pode ter uma dissolução de união estável consensual, pode também ter uma que seja do lado litigioso, né? Então a gente precisa fazer primeiro a prova da convivência para depois pedir a dissolução. Então, tudo isso a gente percebe que está sendo cada vez mais comum, né? Porque eu percebo que os jovens hoje, eles não esperam que nem os nossos avós, né? Que era feio se divorciar, que era feio para a sociedade uma mulher ficar sozinha, descasada, né? Então, hoje, os jovens procuram resolver a vida deles. Não deu certo, vamos partir para outra, ambos vão ser felizes de outra forma, né? Então, eu acho que, por isso, a gente percebe que há muito mais divórcios, muito mais dissoluções de união estável no nosso país. Com certeza, doutora. Muito obrigada por dividir aqui conosco um pouco do seu conhecimento aí, que você volte mais vezes para a gente conversar, tá bom? Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Eu conversei com a doutora Andréa Amaral Correia, ela que é fundadora do Amaral e Amaral Advogados Associados. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima. Tchau, tchau.